A gente vai conversar agora ao vivo, às 9h40, nessa cobertura Rádio Eldorado e Estadão. Nós vamos entrevistar Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, está com a gente ao vivo, online, virtualmente, já o enxergamos. Olá, governador, seja muito bem-vindo, obrigado por participar aqui da nossa cobertura. Boa noite a todas e a todos. Prazer grande estar com vocês nesta noite importante da trajetória política, trajetória do nosso país. Governador, eu vou começar com uma pergunta. A gente já vai falar sobre o discurso do Lula, a vitória do Lula, mas eu preciso perguntar, pela relação que o senhor tem com o Espírito Santo, a vitória de Renato Casagrande no Espírito Santo. Como é que o senhor avalia? Foi uma eleição disputada, um pouco fora da nossa tradição dos últimos anos. Normalmente, as eleições foram resolvidas no primeiro turno, no Espírito Santo. Dessa vez, uma disputa acirrada, uma disputa dura. Eu acho que ela é reveladora, né? E essas coisas de campanha eleitoral, de eleições, trazem sempre muitos bons recados, né? Se as pessoas estiverem dispostas a ouvir os recados, isso ajuda na condução dos passos seguintes. Queria perguntar para o senhor que sempre foi um entusiasta da chamada terceira via, né? Pelo menos no início dessa campanha, ela acabou não vingando, ficamos aí entre Jair Bolsonaro e Lula, agora então eleito para um terceiro mandato. Mas em seu discurso, o agora presidente eleito falou que a vitória não é do PT. Ele já vinha falando isso nos últimos dias, de que ele não governaria somente com o PT, mas com uma série de partidos. O senhor vê essa disposição de Lula como uma disposição verdadeira? O senhor acredita que, de fato, esse governo, esse próximo governo de Lula será aberto a outros partidos e de que forma isso pode ser bom para o Brasil e para a pacificação que a gente precisa tanto, governador? Olha, vamos por partes, né? Sua pergunta é muito complexa, né? Assim, primeiro, todo o movimento que se fez para colocar de pé uma alternativa, isso que você está chamando de terceira via, eu chamo de alternativa, eu acho que foi muito importante nesse processo político. Quando a gente ficar um pouco mais tranquilo e olhar para trás, nós vamos ver que numa polarização resiliente como essa, foi muito expressivo você trabalhar para criar alternativas. Na mesma dimensão, eu acho que a gente tem que caminhar para formar novas lideranças no nosso país. E eu acho que a eleição do nosso governador do Rio Grande do Sul e da nossa governadora de Pernambuco, eu vou dar dois exemplos, tem outros exemplos, mas eu estou me atendo a esses dois exemplos, sinaliza a formação de novas lideranças no país, o que esse processo político eleitoral que nós estamos terminando agora, mostra sobejamente a sua necessidade. Então, assim, essa é a primeira parte. A segunda parte da sua pergunta é sobre o discurso do presidente Lula, presidente eleito. Eu achei de boa qualidade o discurso, né? De bom conteúdo. Acho que a opção por fazer uma leitura de discurso foi correta, né? Você tirar um pouco da emoção ali do resultado eleitoral e começar um diálogo com o país, acho que foi um sinal positivo, né? Se a gente olhar para frente, a tarefa é desafiadora. Está lá no discurso, inclusive, né? O Brasil acumulou aí decisões que vão impactar 2023, 2024. A gente pode falar sobre isso. E o cenário internacional não é um cenário favorável, né? Se a gente olhar o que está acontecendo na Europa, crise energética grave na Europa, inflação no mundo inteiro, né? Inflação nos Estados Unidos, baixo crescimento na Ásia, baixo crescimento na própria China. Então, você tem desafios internos muito expressivos e uma realidade externa muito diferente de tempos atrás, né? Então, assim, eu acho que, quer dizer,
o futuro governo ele vai fazer uma travessia numa quadra extremamente complexa e desafiadora. Você vê que a polarização não nos ajudou nisso, porque a polarização não debateu esses problemas. Se a gente quer olhar um déficit dessa campanha, é que pouco se discutiu em profundidade um programa para conduzir o país nos próximos anos. Então, assim, esse é um déficit, né? Nada que não se possa resolver, mas agora eu acho que o primeiro discurso é um bom passo, mas evidentemente que tem muitas questões a serem encaminhadas da agora para frente e a gente precisa analisar passo a passo, né? Porque, volto a dizer, não é uma quadra simples da vida nacional, né? A quantidade de despesas que hoje nós temos em curso no país, que não cabe no orçamento de 2023, né? Já não cabe no orçamento de 2023. Se a gente olhar aí a quantidade de promessas que foram feitas na campanha eleitoral e, além disso, um ambiente externo desfavorável, quer dizer, tem um desafio aí, tem um dever de casa enorme para ser encarado. Evidentemente que, numa caminhada como essa, o discurso como o presidente Lula fez, agora o presidente eleito, é um discurso que joga no caminho certo, né? Na pacificação do país. O país está muito dividido, o resultado da eleição mostra um país extremamente dividido, como nunca, né? Então, assim, tem tarefas importantes aí para esse futuro próximo.